Olá, meus queridos irmãos e amigos, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão continua em Êxodo, capítulo 2, e agora estaremos lendo até o versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Nós vamos falar sobre a fuga de Moisés. O texto começa dizendo que Moisés já era grande. Interessante que você, quando lê o verso 10, a Bíblia diz, sendo menino já grande. Ou seja, a mãe o entrega com uma certa idade, já com a capacidade pensante, para que ele tivesse estrutura para estar ali no Egito. Agora, o texto, quando diz, e aconteceu, naqueles dias, sendo Moisés já grande, aqui está falando que ele já era um homem formado, já estruturado e já tinha a característica de um príncipe do Egito. Então, você tem um Moisés que é entregue pela mãe, bem formado, bem estruturado espiritualmente, e agora você tem um Moisés formado na ciência do Egito. É por isso que o texto começa dizendo, Moisés já era grande. Já era um homem. Lucas registra que Moisés tinha 40 anos no tocante a essa expressão. Vamos confirmar isso lendo a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 7, versículo 23. Veja o que diz a palavra do Senhor nesse texto bíblico. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Que Moisés já é um homem, Moisés já tem toda a formação do Egito, e nós podemos analisar que essa é a idade dele. No tocante a essa expressão homem, nós já citamos Atos 7:23, que ele tem aí seus 40 anos, porque nós sabemos que também 40 anos ele passou no deserto. Então nós temos 40 anos Moisés no Egito, 40 anos Moisés na casa do seu sogro e 40 anos peregrinando com o povo de Deus. Então, nós temos que entender aqui que quando o próprio Moisés volta para libertar a Israel, ele tem 80 anos de idade. Isso pode ser confirmado em Êxodo, capítulo 7, versículo 7. Está assim: E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Então, quando ele sai para visitar os irmãos, 40 anos. Quando ele volta para se apresentar, 40 anos. E mais 40 anos peregrinando com o povo de Deus no Egito. Então, nós temos aí toda uma estrutura da vida de Moisés. E Moisés está bem estruturado, formado, mas agora ele é um homem que tem também a formação espiritual. Lendo Atos 7:22, está claro que Moisés era um homem preparado. Ele fora criado como qualquer outro príncipe. A Bíblia diz em Atos 7:22, vamos confirmar esta leitura, está escrito da seguinte forma: E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso
em suas palavras e obras. O escritor Flávio Joséfo, ele faz um apanhado muito bem sobre Moisés. Inclusive o destaca como general, como homem preparado para a guerra. Moisés, ele teve todo um preparo como um príncipe do Egito. E isso está claro nesse versículo 22 de Atos, capítulo 7. Então, Moisés agora é um homem preparado, ele foi criado como um príncipe. Entenda que Moisés teve 2 preparos em sua vida. O primeiro foi espiritual. Os seus pais o prepararam bem para que ele pudesse estar ali no Egito. O segundo foi intelectual, nas faculdades egípcias. Tudo isso foi importante porque era uma forma de Deus estar trabalhando, preparando, lapidando a Moisés para uma grande missão na terra do Egito. Assim como Daniel conhecia toda a cultura da Babilônia, Moisés conhecia toda a ciência e a cultura do Egito. Vamos ver o texto de Daniel, no capítulo 1, versículo 3. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência, e instruído em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Então perceba que os homens de Deus na Bíblia, aqueles que desempenharam ou que foram escolhidos para missões específicas, tiveram preparo especial para estarem naquela missão. É o caso de Moisés, é o caso do próprio Paulo, é o caso de Esdras e é o caso aqui de Moisés, como estamos falando. E aí nós temos o destaque também de Daniel. Então, queridos, Moisés conhecia a ciência e a cultura do Egito. Diversos estudiosos afirmam que ele tinha conhecimento até do Código de Hammurabi. Dando uma volta um dia, Moisés viu seus irmãos e sentiu grande emoção, ou melhor, tristeza pela maneira que eram tratados. A palavra emoção pode referir-se a satisfação ou tristeza. Para confirmar isto, você pode ler Gênesis 9:16, 21:16. Podemos dizer que ele foi tocado com simpatia pelos seus irmãos. Isso devido ao bom ensino da sua mãe, relatando a ele quem eram os seus irmãos de fato e de verdade. Nós podemos analisar que Moisés, ele se coloca ao lado dos seus irmãos. Para isso, foi necessário um ensino de fé, um ensino de verdade. Olha o que diz Hebreus 11:24. Pela fé Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso é interessante. Então nós podemos analisar que a própria Bíblia deixa claro o poder da educação que a mãe deu para Moisés, de modo que ele prefere sofrer com o povo de Deus, ele prefere rejeitar toda a glória do Egito para sofrer com os seus irmãos. Ele sente a dor, a escravização, a humilhação dos judeus que estavam passando como escravos, porque ele fora bem ensinado. Vale dizer que Moisés sente o que Deus sente. Sabiam disso? Nós podemos confirmar lendo Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Está escrito da seguinte forma: E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Perceba, querido, nesse texto bíblico, que Moisés sente o que Deus sentia pelo seu próprio povo.
O Senhor não escolhe ninguém que não sinta alguma coisa por aqueles que sofrem, que estão escravizados. Nós podemos analisar que Moisés se revela como este homem. Coloque isso no seu coração, na sua alma, e sinta pelos outros, pelos seus irmãos, aquilo que Deus sente pelo ser humano. Que o Senhor nos abençoe para todo sempre. Amém.